O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, começa agora mais um Cine Federal. E se você tivesse 3 minutos para contar uma história? Mas não basta apenas falar, é preciso usar imagens e sons para isso. Esse é o desafio dos filmes que compõem o Festival Internacional de Filmes Curtíssimos, nascido na França no final dos anos 90 e que já tem o Brasil no calendário há alguns anos. Eu converso hoje com Josiane Osório, diretora dessa mostra aqui no Brasil e que vai debater comigo as particularidades deste tipo de festival. Josiane, seja muito bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite de estar aqui no Cine Federal hoje. Obrigada, eu que agradeço. Como que surgiu aí o Festival dos Filmes Curtíssimos lá na França? Então, esse festival já surgiu já há 17 anos lá e foi um festival que eu conheci porque eu morei um determinado período na França e eu conheci esse festival. E a ideia era criar, já existia um projeto de idealização de um festival internacional de curtas. Brasília tem um festival tradicional, que é o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que agora acabou de acontecer aí a 48ª edição. Então a ideia com Brasília era uma cidade muito jovem, era a gente ter um festival internacional de curtas. Então, quando eu conheci o festival, eu falei, era um festival ainda de vanguarda, ou seja, esse festival, quando ele surge na França, ele surge antes do YouTube, então já era uma novidade. Antes até, né, se a gente for ver, né, tem, sei lá, o YouTube, anos 2000, né, 2005, então é anterior até essa ideia, né? Essa ideia, né, do suporte para a visualização de filmes e que gerou uma produção de filmes também, né, para essa janela de internet. E então a gente fez esse contato com a França, a gente trouxe o festival, né? A primeira edição do festival a gente teve um público que a gente realiza no Cine Brasília, que é uma sala de 700 lugares, é uma sala de rua, né? Uma obra do Niemeyer, e a gente realizou e foi um sucesso absoluto do festival. Então o festival, inclusive o nosso primeiro festival era, a gente exibiu os DVDs que foram enviados, porque a gente fez com muito pouco dinheiro, o que é normal. E aí a gente exibia, tirava, então ele foi super artesanal também, mas foi um sucesso incrível, a gente realizou em 3 dias. Já no segundo ano a gente já trouxe uma programação maior e desde o primeiro ano a gente realizou o nosso festival brasileiro, ou seja, a nossa mostra competitiva nacional. Então é mais ou menos assim que ele surge ao longo dos anos. A gente foi, por exemplo, nessa edição da etapa de Brasília que aconteceu em junho, a gente fez uma mostra de filmes de amor, a gente fez uma homenagem ao Manuel de Oliveira, a gente convidou diretores como Eduardo Morotó, Fábio Silva, que vai estar também no debate, na circulação do festival em São Paulo. A gente fez uma homenagem ao Ivan Cardoso, a gente exibiu o filme até meia-noite, a gente sempre lança projetos novos, longas e curtas, também digitais, a gente também estimula a jovem produção. Então a gente cria algumas histórias, personagens, a gente convida diretores, eles realizam um filme, como foi o Projeto Nome que a gente realizou, enfim. Então é um festival grande, com oficinas, com atividades pedagógicas, é um festival bastante importante. E essa ideia que eu acho interessante de ter o curta-metragem, que assim, em teoria, né, seria até 15 minutos, né, seria um curta-metragem, mas a ideia é que seja menor, né? O que possibilita, né, a gente tem esse formato menor de 3 minutos, ao mesmo tempo uma dificuldade, talvez, criativa, né, mas uma dificuldade, um desafio, né, criativo, mas ao mesmo tempo também permite que talvez realizadores que não tenham tanta verba, digamos assim, possam participar também, né? Então, no ano passado, a gente teve um filme premiado pelo Júri Popular, eu costumo até comentar essa experiência, que foi um filme realizado por meninos de 14 e 15 anos, lá de Manaus, enfim, é uma cidade distante do centro. E esse filme, quando a gente recebeu, porque o festival não tem nenhuma regra, a única regra é que o filme não possa ultrapassar os 3 minutos fora título e crédito, que ele não tenha sido já submetido à nossa curadoria, é a única regra. E as inscrições são gratuitas também. Então a gente recebeu esse filme,
Então, no momento da curadoria, a gente debateu bastante, porque era interessante ter um filme de uma galera tão jovem, isso é muito bacana, permitir, né, que esses meninos lá, né, do Norte estão fazendo filme, eles já estão, né, nessa fase de realização, e que é difícil, mesmo com uma câmera, você precisa ter uma narrativa, você precisa ter uma montagem, uma edição, você precisa ter ator, você precisa ter um cenário. Então, quer dizer, tem um trabalho, fazer cinema mesmo hoje com todas as facilidades ainda dá trabalho, fazer um filme dá trabalho, um filme que possa ser enviado para um festival e concorrer nesse festival. Então, ele tinha algumas deficiências técnicas, mas ele tinha uma poesia intrínseca muito grande. Ele falava muito sobre esse novo audiovisual, essa possibilidade de realização. E que bom que o festival permitiu que, de alguma forma, que eles realizassem esse filme para o festival. Então, esse filme foi selecionado dentro de uma outra ideologia fora da questão estética, e que não é uma ideologia nem no Festival de Cannes, né? Você tem outras ideologias para compor uma premiação ou uma seleção dentro do festival. Então, imagina que um festival como o nosso, que recebe uma produção independente enorme, expressiva, mais de 1000 filmes a gente recebe, e a gente vai selecionar em média 50, ou seja, de alguma forma a gente está contando uma história que a gente recebeu. Então, quando a gente também monta essa programação, a gente também conta uma história do Brasil. E aí a gente selecionou o filme. E o filme ganhou o júri popular, que é o voto do público, é o voto do espectador. Então, quer dizer, apesar, né, de algumas deficiências técnicas, que é natural, que é normal, havia uma espontaneidade. Essa espontaneidade ela foi ainda maior quando ela foi para o público, porque a gente recebe, em média, 800 pessoas por sessão do festival em Brasília. Então, essa possibilidade da liberdade de expressão que o festival ele possibilita para a gente é fundamental. Esse ar novo, né? Como é que você respira de uma outra forma esse audiovisual. E é isso. Então, é quase que um laboratório de experiências também. É muito interessante da gente falar, porque cada festival vai ter uma forma de curadoria diferente, né? Como que é de vocês? Vocês vão através, talvez, da criatividade ou tentam linkar os filmes em um tema que seja do ano? Como é que funciona? Então, a gente tem uma curadoria de mais ou menos 5 pessoas. A gente debate bastante. Nossa curadoria ela é mista, ela tem... por exemplo, artistas plásticos, artistas visuais, cineastas, escritores, enfim, a gente tenta, né, compor essa curadoria de uma forma mais aberta, né, digamos assim, menos fechada. E aí vai depender muito do que a gente recebe. Mas, por exemplo, teve um ano que o tema assim, dominante foi o tema da rua, o artista de rua, o morador de rua, mas eles não tinham moralidade, eram filmes que eles estavam felizes naquela situação, eles contavam histórias deles, né? Então foi uma mostra super bonita, porque de alguma forma a gente representou um pouco o que a gente vê hoje. Você parou no sinal, tem um artista de rua que está fazendo malabares, tem a moradora de rua, que é uma mulher, tem aquela pessoa que trabalha na rua à noite, que precisa limpar a rua, que a gente sujou durante o dia inteiro, e que está lá e que vai limpar aquilo, e ao mesmo tempo ele tem uma vida própria, ele tem a história dele, obviamente. Então, isso depende. Por exemplo, teve um ano que a gente recebeu também muito filme sobre questões ambientais. Mas aí, por exemplo, eram filmes muito moralistas, no sentido que eles queriam, de alguma forma, né, dar uma lição. A gente achou, bom, não é exatamente isso, porque a gente foge bastante do institucional, por exemplo, porque não é o perfil. Nosso perfil é um festival, onde as pessoas vibram, elas batem palma a cada filme, elas vão vibrar, elas vão vaiar, enfim, então há uma vibração conjunta. Então é um festival que, assim, dentro de uma ideia, de uma natureza, de uma configuração dele, que você pode assistir um filme, sei lá, no seu smartphone, no seu tablet, ou na tela, no monitor do seu computador, quando você assiste numa tela grande, com várias pessoas ao seu lado, com som cuidado para aquela mostra, para aquele festival, aonde você entra e você sabe que você vai votar num filme, ou seja, que é importante que você faça a sua escolha. Então, é uma vibração harmoniosa. Então, é onde a gente retoma a ideia do cinema, que é a ideia dessa socialização. A gente vê junto e a gente vibra junto. Então, isso é fantástico. Então, é completamente diferente. Nada melhor para o realizador do que ele ver a sua obra
sendo vista, né, pelas pessoas e tendo essa receptividade, que eu acho que só acontece realmente na sala de cinema, né? Você até pode ter lá, eu vou subir o vídeo no YouTube, por exemplo, e vou ver os comentários. Jamais essa receptividade vai ser tão próxima, talvez, quanto esse ato coletivo de assistir numa sala, né? Então, inclusive tem um filme que a gente selecionou para o festival esse ano, que é um filme que conta a história do Dendê, é um filme lindo, que parece até que era um filme que já estava lá no YouTube, viral e tal. E assim, quando a gente saiu da sala do cinema, as pessoas, mas onde é que eu encontro esse filme? Onde é que eu posso ver esse filme? Então, é uma outra fruição, né? Uma outra recepção da obra que você vai ter. Então, é uma outra experiência. E essa experiência do cinema, ela é fundamental para a gente. Em todos esses anos de curadoria que você participou, dá para a gente ver eu não diria evolução, não vou colocar nesse termo, mas diferenças de realização com o passar do tempo, dos filmes que chegaram até vocês? Sim, e a gente inclusive acompanha também a carreira de alguns diretores que começaram pelo festival. A gente tem um filme que, após ele ser selecionado, ele foi realizado para o festival. Ele teve uma carreira, inclusive, internacional. Foi para o Festival de Miami, enfim, ele teve uma outra carreira. Mas o que a gente acompanha, por exemplo, é que cada vez mais a gente tem um número de filmes importantes que são realizados para o festival, dentro do formato do festival. É muito difícil você ter um projeto permanente, né? Enfim, eu estava agora em Brasília no festival, a gente fez um debate sobre a questão das experiências educativas no audiovisual, e a gente, com alguns convidados, então a gente vê assim, que a preocupação, porque todos os anos você precisa ter o financiamento para o teu projeto. Então, por exemplo, a gente tem alguns apoios permanentes, né? Como a Movie Center, agora entrou a Dotcine, que vai finalizar os filmes em DCP lá em São Paulo. A Movie Center, que na verdade colabora com a gente, dá um prêmio para o melhor filme brasiliense, em equipamentos e serviços. Então a gente de alguma forma estimula, né, a produção de um novo filme, mas de alguma forma o que a gente tem percebido é que existe uma continuidade. A gente tem os diretores que continuam enviando os filmes novos para a gente, e existe já uma preocupação em realizar um filme para o festival dentro de um prazo, né? Então a gente abre as inscrições um pouco antes e as pessoas vão pensando nessas ideias e realizando os filmes para o festival também. E esse festival, claro, tem aqui a versão brasileira, mas ele também acabou, né, com o passar do tempo, indo para outros países também, né? Não, ele começa já em outros países. Começa em outros países, certo? Ok. Então ele é um festival que em junho ele acontece simultaneamente em mais de 100 cidades no mundo. São 23 países. Então essa programação que a gente vai assistir aqui em Curitiba e nas outras cidades onde o festival vai percorrer, é uma programação que foi assistida em mais de 100 cidades no mundo. Então, a mostra de animação, a mostra de música e dança. A gente compôs uma programação internacional também para essa circulação do festival. E também a mostra Best Of, também, que é uma mostra que a gente compôs para o festival, e esses filmes já foram exibidos em vários países. Certo. E também tem essa questão da itinerância, né, que é uma novidade nessa edição aí desse ano, né? Então, essa itinerância é um sonho que a gente está realizando, porque quando você constrói um projeto como esse, é importante que ele possa ter o maior número de difusão. A gente trabalha com o cinema cultural, a gente tem uma preocupação importante em relação ao maior número de pessoas que possam assistir aos filmes e ao festival, já que ele existe, ele está pronto. Eu acho que os diretores também querem isso, que os filmes sejam vistos pelo maior número de pessoas. Então era um sonho que a gente conseguiu realizar graças a um patrocínio da Caixa Seguradora e um copatrocínio da Oi, junto com outros projetos que a gente vem desenvolvendo. Então as oficinas, por exemplo, de realização audiovisual que a gente desenvolve em Brasília, a gente já faz todos os anos, porque a gente seleciona alguns estudantes do ensino médio, algumas escolas, eles vão ter várias disciplinas sobre cinema, e no outro festival eles vão ser um júri, eles compõem um júri que vão escolher o melhor curtíssimo de Brasília, que inclusive é esse prêmio em equipamento e serviço que é atribuído pela Movie Center. Então, a gente já tem uma preocupação com a formação de plateia desde o início do festival, com a questão educativa e a formação de plateia para esse cinema, e não só de plateia, mas de jovens realizadores. Ou seja, é importante levar em conta que a cinefilia ela é importantíssima para a gente realizar filmes. Então, a gente estava até falando agora há pouco sobre a questão do Cahiers do Cinema, e a gente sabe que o cinema, a Nouvelle Vague, por exemplo, eram todos críticos do cinema. O próprio Cinema Novo é uma influência
importante dos filmes que foram assistidos e a gente falar sobre os filmes. Antes de realizar, inclusive, né? Antes de realizar. Então, assim, a técnica você aprende, né? Mas, assim, pensar, né? Na história, pensar como é que você vai construir, inclusive para inovar no cinema, para a gente sair, né, de uma camada e para outras camadas do cinema. Então, é importantíssimo a gente assistir filmes. E esse festival, ele é legal porque ele, na verdade, vai exibir, por exemplo, mais de 100 filmes aqui, nessa programação da circulação das cidades. Falando em circulação, eu gostaria de abordar um pouquinho o tema aí da distribuição, né, desse tipo de filme. Na sua opinião, qual que é o espaço que esses filmes têm, né, os filmes curtos, então, dentro da nossa... Pois é, eu acho assim que, por exemplo, como interprograma nas TVs, eu acho que a gente cede material para algumas TVs, sobretudo as TVs públicas, obviamente, que a gente trabalha muito em parceria, eu até comentei isso. A gente, por exemplo, nessa mostra de animação, a gente vai ver que tem um personagem central, que são os protagonistas, que é o tablet e o celular, e é um filme da Coreia do Sul, é um filme da Áustria, enfim, é interessante, né, como é que o mundo está pensando essa questão dos dispositivos móveis, né, assim, isso é muito legal quando a gente vê que a gente está ali, né, está todo mundo, tá igual, né, está muito parecido. Mas, por exemplo, eu acho que para as grandes empresas, né, para as empresas de telecomunicação, de conteúdo, para interprograma, para sala de cinema, para você ver, eu acho que, por exemplo, uma discussão é a questão do curta na sala de cinema, que não é só a questão, o curtíssimo ele ainda tem nesse formato, nessa metragem, nessa duração, ele permite, né, assim, você está lá, sei lá, você está esperando algo, eu quero ver um filme, né? E aí você tem toda uma seleção de filmes que você pode assistir, pelas EPTVs também. Então, você tem aí sobretudo em relação aos dispositivos móveis, eu acho que existe aí um suporte de distribuição importante para essa metragem de filmes. E não só isso, por exemplo, você está no avião, você tem uma viagem curta, hoje qualquer avião, você está lá numa viagem, né, sei lá, de 40, 50 minutos, você não vai ver um longa, você vai ver curta. Então, eu acho assim que é importante, assim, até, né, uma observação que a gente faz, que é importante a gente ter outras durações, né, para esses tempos que a gente tem, que é um tempo mais ou menos morto, né? Bom, como a gente não tem trem aqui, mas a gente tem bastante avião e ônibus também, né, o transporte terrestre, eu acho que é importante a gente pensar, né, nessas outras metragens. Até para público, por exemplo, a gente tem uma mostra para criança que a gente vai exibir em Salvador. A gente está montando uma programação nova para Salvador, porque a Sala Walter da Silveira é ao lado de uma escola. Então, quando eu vi aquela escola, eu falei, não, a gente tem que fazer algo aqui com a escola. Então, a gente monta uma outra programação e a gente faz uma mostra só de filmes para criança, que é uma mostra internacional, que é lindíssima. É lindíssima. Então, quer dizer, está todo mundo produzindo no mundo inteiro. Quando a gente olha os países que estão produzindo nessa metragem de curta, eu acho que o espaço é enorme e ele é mundial. Vai ter bastante circularidade de alguma forma, né? Isso. Certo. E assim, se a gente pensar, quais são os planos, né, de vocês para, digamos, novas edições? Tem alguma coisa nova, diferente, que talvez vocês sonham ainda em colocar e fazer o festival, que já é gigantesco, lógico, grande, bastante atividades, mas de repente alguma coisa que vocês almejam aí para as próximas edições? Então, eu estava até conversando com a Carla Pioli e a gente falou, bom, está o momento da gente fazer a simultaneidade também nessa cidade, já que a gente já fez toda uma preparação, né, de meses para poder realizar esse festival nessas cidades, a gente ter essa simultaneidade e ter os projetos parecidos como a gente tem. Então, a mostra para criança, a gente ter, né, as oficinas, a premiação nessas cidades, no encerramento do festival, criar essas conexões com parceiros locais e parceiros nacionais para cidades aonde o festival vai percorrer agora. Então, a ideia é que no próximo ano a gente já possa criar essa simultaneidade também aqui e com os projetos, com as atividades paralelas que a gente tem dentro do festival. Mas, de qualquer forma, assim, eu acho que Brasília é muito legal no sentido que Brasília é uma cidade que foi pensada, que foi idealizada e que foi sonhada para irradiar um pouco para o Brasil. Então, eu acho que é importante a gente trazer, por exemplo, eu cheguei aqui, eu perguntei, mas você é de onde? Qual que é a tua origem e tal? Quando a gente fala em Brasília, por exemplo, a gente fala assim, seu pai veio de qual estado, a sua mãe de qual estado? E aqui, não, a gente pensa um pouco, além, é claro, da miscigenação entre os diferentes estados, mas também dos países, que em Brasília a gente vai pensar um pouco menos
né? Porque já é uma cidade que já é Brasil nesse sentido, né? Então, assim, o nosso internacional, ele é muito brasileiro, ele é muito nacional. Então, acho que é legal a gente pensar assim que, né, Brasília, assim, para pensar o Brasil, acho que ela olha de um outro lugar também. Então, é muito legal que a gente possa ter esses projetos, como a gente tem em Brasília já há 8 anos, sendo desenvolvidos em parceria com os produtores locais, né, que a gente possa, de alguma forma, estimular, incentivar e fazer junto, criar essas conexões e criar esses projetos em conjunto, que é muito mais fácil quando a gente já faz de forma colaborativa. E mais fácil também é pela própria questão da simultaneidade, né? Que hoje em dia é cada vez mais possível, né? Se a gente imaginasse talvez uma década atrás, vamos fazer um festival simultâneo, seria muito mais difícil, né? Então se torna cada vez mais possível isso. Primeiro que a gente não ia ter cópia, né? Não ia dar certo. Ia ter alguns problemas pelo caminho. Ia ter que transportar essa cópia, né? Agora é muito mais simples e é legal porque aí no internacional a gente também tem o voto do público, né, em todas as cidades do mundo. A gente a gente realizou o nacional porque a gente está falando sobretudo de uma programação que foi idealizada para essa itinerância do festival. Então, assim, a gente tem uma programação super legal de filmes paranaenses que foram exibidos no festival, de filmes da Bahia, de filmes do Rio, de São Paulo. Então, são os filmes que a gente, enfim, são os haikais que a gente mais gostou, né, de mostrar. Como a gente chama, as pequenas bijus, né, que a gente tá exibindo. Então, eu acho que é muito legal se a gente tem um internacional aqui com esse voto do público também, as atividades e premiar, né? Que as pessoas possam subir, porque é muito difícil você levar 40 diretores para Brasília, é muito caro, claro, né? Para poder eles receberem o prêmio. Então, seria legal se a gente pudesse ter o prêmio aqui, né? Do Paraná, o prêmio da Bahia. Então, e é possível, né? E é possível. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Cine Federal e também parabéns por esse trabalho que você já vem desenvolvendo e sucesso absoluto aí para esse festival aí, para essa itinerância e tomara que fique cada vez mais simultâneo, próximo e possível, né, para os realizadores aí de todo o Brasil. Parabéns. Eu que agradeço, muito obrigada e foi muito agradável estar aqui. O Cine Federal de hoje termina aqui. Fique atento aos endereços que aparecem logo abaixo. São o nosso blog e também as nossas redes sociais. Curta a gente por lá para assistir esse e outros programas. Eu volto na semana que vem. Um grande abraço. Tchau.